Abra sua Bíblia, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, Filipenses 4, vamos ler nas duas versões, tá, minha amada? Vamos ler primeiro na outra, depois nós vamos ler na Almeida. 4 do 1 ao 4. Capítulo 4, versículo do 1 ao versículo 4. Meus queridos irmãos, aqui inclui as irmãs também, tá? Meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Portanto, continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus. Bote lá na versão Almeida, por favor. Portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria é coroar, sim. Amados, permanecei deste modo, firme no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Deixa na outra versão, que eu vou fazer depois um comentário, tá? Vamos orar. A semente foi lançada, Senhor. E a semente, ela é poderosa. O problema não é a semente. O problema é a terra. E a terra é o coração do teu povo que está aqui, pelas rádios, pelos aplicativos, pelo Facebook, pelo YouTube. O Senhor contou aquela parábola do semeador que saiu a semear, e a semente caiu no meio dos pedregais, essas pedregais, no meio do mato, no meio dos rochedos. Isto tudo são confusões que nós carregamos na nossa mente. Quando elas estão em nossa mente, a semente, ela não produz, ela não gera, ela não morre na terra e produz, porque os pedregais, os entulhos que não deixam a semente germinar, são os pecados escondidos, vida dupla, desobediência, falta de caráter, falta de compromisso, falta de fidelidade. Isto tudo impede que a semente encontre uma terra boa, porque a terra boa é o teu coração, é o meu coração. Meu Deus, faça com que teu povo limpe-se, porque aquele que é limpo, ele vai se limpar mais, mas aquele que é sujo, vai se sujar mais, como diz a tua palavra. Meu Deus, usa o teu servo aqui, que é o menor de todos, que é o mais débil,
que é o mais fraco, que é igual a todos, pó. Obrigado, Senhor. Usa-me, usa as minhas cordas vocais, usa o som que sai da minha boca e destape os ouvidos daqueles que vão ouvir. As tuas ovelhas, é para elas que eu estou pregando, não é para cabrito, porque cabrito não recebe a tua palavra, ele já foi posto para tropeçar, para ficar encrencando com a palavra, mas as tuas ovelhas não, elas recebem, elas ficam felizes com a verdade, e elas saem para viver estas verdades. Oramos em nome de Jesus, e o povo santo de Jesus, digam todos, amém, amém e amém. Glórias a Deus. O ano passou, né, irmão? Passou? E aí, vamos fazer o que neste ano? Por que eu tenho notado, algumas pessoas parece que ainda estão no ano passado, né? Para algumas pessoas só fizeram isso aqui, ó. Isso aqui é um calendário do ano passado, que ficava lá no escritório. Pegaram o calendário e jogaram para lá e botaram o novo. A única coisa de novo que entrou na vida de alguns só foi o calendário. Porque atitudes eu vejo em alguns que as mesmas coisas, né? Então, que valeu o ano ter trocado? Para alguns, nada, né? Mas deixa para lá. Vamos aqui para aqueles que querem ter mudanças na sua vida, né? Os livros se abrirão, parte 3. Meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Olha o apóstolo Paulo. Vocês me fazem tão feliz. Eu me orgulho muito de vocês. Parece que ele está falando para uma igreja que não tem problema nenhum, né? Vocês me fazem tão feliz, eu me orgulho tanto de vocês. Portanto, continuem todos, de que maneira? Firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Cinti, peço, por favor, as irmãzinhas de encrenca. Também tem uns irmãozinhos do encrenca, não só é mulher não, tá? Você sabe que hoje a maioria das encrencas não é mulher não, é um homem. Peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. Elas ficavam se pegando, não sei porquê, não sei qual das duas queria mais agradar o apóstolo Paulo, ou se aparecer, alguma coisa assim, como você vê aí nas comunidades, né? Tem gente que quer se aparecer. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs. Olha, ajuda elas aí, ajude-as para que elas parem de brigar, pois elas junto com Clemente e todos os outros meus companheiros trabalharam muito, viu? Eram as irmãs que ajudavam a espalhar a palavra, né? O evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Então, começamos essa série de mensagens falando sobre os livros se abrirão. E o que é o livro da vida? O que é o livro da vida? Pastor, o livro da vida é um livro de papel, igual esse papel que nós temos aqui. O senhor acha que lá no céu tem um livro grosso? Imagine, irmão, se fosse de papel, né? Mas agora nós estamos na tecnologia, que deve ter chegado lá no céu, né? Deve ter chegado, não? Ou chega primeiro aqui ou lá, né? De onde vem a sabedoria? Vem de baixo ou vem de cima? De onde vem, irmãos, a sabedoria? De cima, né? Então a tecnologia, antes de chegar aqui, já estava por lá, né? Então, como é esse livro? O que é o livro da vida? O livro da vida é o registro celestial dos remidos
através do sangue de Cristo. Ele contém o nome daqueles que herdarão a vida eterna. Somente os salvos estarão com seus nomes inscritos nesse livro, que chamamos Livro da Vida. Os nomes já foram escritos antes da fundação do mundo. Deus não vai escrever nome de ninguém hoje. Pastor, o senhor está mentindo. Deus escreve todos os dias, igrejas, as pessoas se arrependem. Eu já ouvi, já fui numa igreja, você pode estar aí falando assim, né? Quando eu escrevi aqui, Deus não vai escrever o nome de ninguém hoje. Parece que eu estou blefando, né? Porque se Deus não vai escrever o nome de ninguém hoje, por que os pastores fazem apelo hoje para as pessoas aceitarem Jesus? E quando alguns decidem, sabe? Porque quem decide aqui na terra é o homem, né? Deus fica esperando a vontade nossa, aquilo que nós vamos querer ou não vamos querer com Ele. Se eu quero envolvimento com Deus, eu quero. Que eu não quero, Deus, depois a gente conversa. Então essa é a ideia que se tem de Deus, né? São Jorge, Santo Antônio, São Pedro, Maria, Nossa Senhora, tua senhora, minha não, senhora desde lá. Então não é, isto é uma mentira. Quando um pregador faz o apelo e vem lá as mesmas pessoas, porque as pessoas elas aceitam no domingo e passam segunda, terça, quarta, quinta e sexta elas não resistem, aí elas voltam, porque sexta-feira é difícil resistir. Sábado então é o dia de cair dentro, aí as pessoas se desviam e voltam para os cultos de novo, com remorso não é arrependimento, aí o pastor de novo, né? E pede, quem quer aceitar Jesus? Aí a pessoa de novo aceita Jesus, aí o pastor começa a fazer a oração, que é uma oração inútil, que é a oração de mandar em Deus. Deus, Pedro Inácio acabou de te aceitar agora, o Senhor escreva o nome de Pedro Inácio no livro da vida. É assim que a ideia é tocada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na maioria das igrejas. Escreva o nome do Pedro Inácio aí no livro da vida, porque ele agora te aceitou. Ele fez um favor para o Senhor. Ele ficou com pena do Senhor, porque o pastor fez um apelo, colocando o Senhor tão pequenininho, de joelhos dobrados, te implorando. Sabe, parece que Jesus está de joelho dobrado, me implorando para que eu o aceite. Meu Deus, quem pensa assim, não conhece Deus. Deus é soberano, irmão. Se Ele te fez para Ele, você é dele. Se Ele te fez para salvação, você está salvo. Então, Deus também não vai apagar o nome de ninguém. Além dele não estar escrevendo o nome hoje de alguém, Ele também não está apagando o nome de ninguém. Porque dizem por aí que Deus se enfesa com nossas quedas. Até parece que Deus não sabe que nós estamos todos envenenados com o pecado. Estamos todos envenenados, ó. Aqui, ó, olha aqui, estamos envenenados, ó. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas, está na tua carne. Envenenados com prostituição, com impureza, com lascívia, com idolatria, com feitiçaria, com inimizade, com porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito da qual eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas faz disto aqui, porque sabe que está na carne e vive na prática. Não é o escorregar, não é o cometer, é a prática. Toda sexta-feira eu tenho que pecar, eu tenho que beber. Então a pessoa está na prática. Toda sexta-feira eu tenho que, sair com uma mulherzinha, porque é sexta-feira, né? Você sabe, né? Está na prática. Então isso são chamados para toda segunda, quarta e sexta, quando eu vou vender, eu tenho que mentir, então está na carne. Então isto não é tolerável. Pelo Senhor diz que
não herdam o reino. Não tem nada a ver com o reino, essa gente. Então, Deus não está escrevendo o nome de ninguém hoje. Deus também não está apagando o nome de ninguém hoje. Todos os salvos já estão lá, inscritos no livro da vida. Todos eles. Quando o livro da vida foi escrito, pastor? Quando que foi escrito o livro da vida? O livro da vida foi escrito por Deus ainda na eternidade. Não é um livro de papel. Diz o profeta Isaías que a mãe pode se esquecer do seu filho a quem amamenta. Ele diz que papai não se esquece de nós, que papai tem o nosso nome na palma das suas mãos. Então, o livro da vida não é papel, não é um livro que você escreve, depois apaga, você escreve o nome, depois tira, usa borracha, ou usa o corretivo. Não, não. Quando o livro foi escrito? O livro da vida foi escrito por Deus ainda na eternidade. Algumas pessoas pensam que o livro da vida está sendo escrito no decorrer da história. Aquilo que eu disse, a pessoa vai para a igreja, todos aqui são cristãos ou são crentes? Quem é crente, levanta a mão. Quem é cristão? Quem não é cristão? Tem gente que não levantou nem é crente, então não sei o que você é, então deixa para lá. Então, algumas pessoas pensam que o livro da vida está sendo escrito hoje, é aquilo. Escreva o nome de Joãozinho no livro da vida hoje, Senhor, porque essa pessoa se arrependeu e te aceitou. Deus não está escrevendo ninguém hoje. Algumas pessoas pensam, elas pensam que conforme os pecadores vão recebendo a Cristo como Salvador e Senhor, os seus nomes vão sendo escritos no livro da vida. Elas pensam assim, porque elas pensam com a mente humana. Então você não pode pensar com a mente humana. Porém, esse tipo de pensamento e esse tipo de ensino, ele não encontra base aqui na Bíblia, de dizer, e os pastores usam isso, dia de domingo então, é os cultos mais apelativos que eu conheço, que se gasta 10, 15 minutos falando de Bíblia, e 2 horas choraminguando, pedindo alguém para encher a igreja deles, dá um 10% para eles, né? Porque cada membro que se entra em uma igreja, aqui não, aqui você entra, se você é membro daqui, se você quiser passar aqui esses 364, 363 dias, já passou alguns, sem doar nada, você pode entrar e sair sem doar nada, que ninguém vai te cobrar, ninguém nem vai saber que você doou ou não doou, pode ficar tranquilo. Então, porém esse tipo de pensamento e ensino não encontra-se na Bíblia. Qual? Deus põe o nome no livro da vida, porque um pecador se arrepende. Não, Deus não põe o nome no livro da vida porque um pecador se arrepende. A Bíblia é muito clara ao afirmar que os nomes dos salvos foram registrados no livro da vida desde a fundação do mundo. Como é que o senhor prova isso? Eu provo com a Bíblia. Se você for em Efésios capítulo 1, versos 4, vê lá. Está escrito o que ali? Assim como nos escolheu nele quando? Quando que você pertence a ele? Então quer dizer que Deus não está escrevendo nada hoje. Então as pessoas que pertencem ao Senhor, elas já estão com os seus nomes quando? Antes que você não é isto, você não é a matéria que você vê. Você não é, o teu original não é esse, não é carne, não é isso que você vê no espelho, que alguns ficam com raiva, né, do que está vendo. Esquece essa imagem que você vê. A imagem que você vê não é essa é o véu, é o teu véu que cobre o poder, o espiritual que está dentro desse véu. Jesus tinha um véu, a carne dele era o véu que escondia Deus ali dentro.
Então nós temos um véu e nós não podemos nos conhecer mais deste modo. Paulo até falou aos Coríntios, né? Se conhecemos a Cristo deste modo, não conhecemos mais. E aos irmãos também não conhecemos mais deste modo. Porque nós somos seres espirituais. Diga, eu sou espiritual. Eu não sou carnal. A minha verdadeira origem, a minha, digo eu, Pedro Inácio, não é 62 anos atrás, quando meu pai e minha mãe resolveram, sei lá, por carnalidade, me colocar no mundo, né? E eu nasci porque meu pai e minha mãe, não, eu nasci porque lá, antes da fundação do mundo, meu nome já estava lá no livro, para vir para cá. Eu só estou aqui porque Deus assim determinou. Você sabe que tem gente que a mãe toma um monte de remédio para abortar? Você conhece alguém? A minha não precisou tomar remédio. Meu pai batia nela, chutou a barriga dela, por isso que eu sou meio doido assim, sabe? Chutava a barriga dela, sabe? Bateu nela muito, mesmo depois que eu nasci, continua batendo. Então, humanamente eu não deveria estar aqui, eu deveria estar morto. Mas como eu não vim por humanamente, eu vim por causa de Papai Celestial, o dono da vida, que é Deus. É por ele que você está aqui, é por causa dele que você está aqui. Ser grato a tua mãe e seu pai? Sim, seja também mais grato a Papai Deus, tá? Que quis que você viesse aqui para você governar aqui nessa terra. Aqui você vem para governar aqui, irmão. Então diz que assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou em amor para ele, em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos. Então vou repetir. Quando foi escrito o livro da vida? O livro da vida foi escrito por Deus ainda na eternidade. Algumas pessoas pensam que o livro da vida está sendo escrito no decorrer da história. Elas pensam que conforme os pecadores vão ser recebendo a Cristo como Salvador, o Senhor vai colocando o seu nome no livro da vida. Errado. Porém, esse tipo de pensamentos, ensinos, contrário, né? Não encontra-se base na Bíblia. A Bíblia é muito clara ao afirmar que os nomes dos salvos foram registrados no livro da vida desde a fundação do mundo. Está ali, para trás, cabeça 4. Olha lá. Assim como nos escolheu nele. Vamos, irmãos? Assim como nos escolheu nele. Então, o teu nome foi registrado quando? Não fui eu, pastor, que aceitei Jesus. Na Bíblia não se encontra isso. Se alguém aí, se algum pastor, membro aí, ou de outra denominação, que está aqui conosco, e me ouvindo, me vendo, na Bíblia não tem isso não, tá? Mas meu pastor prega todo domingo. Ele está pregando a cabeça dele. Você está acreditando na cabeça dele, como a maioria fazem, não querem conferir as coisas espirituais com espirituais, porque tem preguiça. Foi ontem? Foi quarta-feira, né? Foi quarta, né? Hoje é que dia? Sei lá que dia, é domingo? Me ajuda aí, irmão, você é mais novo, hein? Foi quinta-feira, sexta-feira, né? Que a gente fomos lá na mecânica lá. Aí estava lá os pessoal mexendo no carro, lá no meu carro. Aí eu escutei falar de Deus lá, eu fui lá no meio lá. Eu vindo e tal, começaram a falar de Deus. Tudo falando da carne, tudo falando da carne. A carne, todo mundo na carne. Todas as vezes a gente escorrega, é porque a carne. Aí o outro, tem que jejuar e orar, botar a cara no pó. Eu estou ouvindo, né? Eu falei assim, tem que ler a Bíblia, irmão. Quando eu falei ler a Bíblia, o irmão que estava mexendo no meu, trocando meu compressor, olhou com a raiva para mim, desbogalhou os olhos. Irmão, é a Bíblia. Jesus venceu o diabo, não foi com jejum nem com oração, não. Jesus venceu com a Bíblia. Ele falou assim, está escrito. Jesus usou, foi a Bíblia para vencer. E ele cada vez esbugalhando os olhos. Eu falei, vou parar de falar com ele, que ele vai explodir meu carro já já. Vou deixar ele para lá, que ele já está se enfezando os olhos do menino, né, velho? Com esbugalhado assim, eu falei, filho, eu analisei todos os três. Aquele lá ali, que esbugalhou os olhos, já tem a cabeça dele formada no erro. Aquele que está em pé ali, aquele ali não é cristão, aceita qualquer coisa. E o que está sentado, ele é sensível à palavra. Mas o outro comandava tudo, né? Eu falei, meu Deus,
Pensei, meu Deus, as pessoas têm raiva da Bíblia. Você fala, tem que ler a Bíblia. Aí que eles falam, a quem não gosta da Bíblia, porque é mais fácil você ficar de 7 da manhã ao meio-dia sem comer. É fácil, não é, irmão? Tem gente que faz esse jejum todo dia. Sai de casa cedinho, não toma café, e papai trabalha. Quando vai almoçar é meio-dia, a primeira refeição é meio-dia. Conhece gente assim? Não é fácil. Difícil é você sentar e começar a ler a Bíblia. Aí você começa a ler a Bíblia, isso acontece, ó. Dá sono. Leia de madrugada, direito de tomar aquele tarja preta para acalmar o leão. Leia a Bíblia. Né? Tem gente que fica igual, toma um, dois. Leia a Bíblia, se faz você dormir, leia a Bíblia. Aproveite. Então vamos lá. A Bíblia é muito clara ao afirmar que os nomes dos salvos foram registrados no livro da vida desde a fundação do mundo. Confirmamos ali. Confirmamos? Da mesma forma, os nomes dos ímpios também estão ausentes deste livro desde o princípio. Então, o nome dos salvos estão lá, mas o nome dos que não são salvos não estão lá. Pastor, mas as pessoas já estão nas igrejas, todas elas são salvas, porque o senhor vê aí o poder de Deus aí nas igrejas, o povo aí do jejum, do monte, das reuniões, dos encontros dos vasos, são tremendos, todos eles são salvos, todos eles têm um nome escrito no livro da vida, e todos eles o Senhor conhece. Não, a Bíblia diz que não. A Bíblia diz lá em Mateus 7, olha aí, Mateus 7, diz assim, 15: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados como ovelhas. Então diz que são pessoas que estão na frente de ovelhas, de grupos, que eles são falsos profetas. Então diz que eles estão disfarçados. Diz que por dentro são lobos que querem roubar. Você já pode ter, você faz logo a ligação, né? Os lobos que querem roubar, o que eles usam para roubar, né? Eles usam o dízimo para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Ele usa o dízimo do teu aluguel, dá o dízimo do teu aluguel. Então isso são características de lobos na frente do rebanho do Papai Deus. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura a uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. 18. Não pode a árvore boa, olha a ordem de Cristo que falou isto, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons, porque a pessoa, naquela igreja o pastor tem tudo errado, mas tem um negocinho de senhor, pastor, que sabe, desfaz tudo que o senhor tem pregado aqui, eu vou aderir a essa. Não pode. 19. Toda árvore que produz bom fruto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada, lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. 21. Nem todos o que me diz Senhor, Senhor. Quem é que fala assim? Senhor, Senhor. Alguém aqui fala isso? Só eu que falo. Ninguém fala Senhor, Senhor, não? Senhor Jesus. Quem fala assim? Senhor Jesus. Não é por causa de ser salvo não, tá? Nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fazer a vontade de papai, é obedecer a palavra, tá? Fazer a vontade de papai, a vontade de papai é que eu pego meus bens, venda tudo e vou dar para os mendigos, tudo parrudinho. Não vou dar nada, irmão. Quem quiser que dá, leve para casa, bota para dormir no quartinho de hóspede, que eu não vou dar. Vá trabalhar, porque a Bíblia diz, quem não trabalha,
E ponto final, vá trabalhar. Aqui a gente ajudamos os da fé, os nossos irmãos e os irmãos da fé, que às vezes chegam aqui pedindo ajuda. Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, o que eles vão dizer? Senhor, Senhor, fizemos muita macumba no teu nome. Não, não é macumba não. Fizemos muitas canalices no teu nome. Não, não vão falar isso não. Adulteramos muito no seu nome. O que tem? Fui fornicar. O que tem? Só umazinha, não tem problema. Não, não é isso que eles falaram não. Porventura não temos nós profetizar no nome. Eu profetizo no nome de Jesus. Eu profetizo no nome de Jesus. Eu profetizo no nome de Jesus. Muitos. E em teu nome não expelimos o quê? Irmãos, tem um povo aí, vai gostar de demônio lá nos quintos dos infernos. Eu nunca vi um povo para gostar mais do demônio do que de Deus e da palavra de Deus. As pessoas se reúnem para ver o demônio gritar, para ver o demônio mentir, para ver o demônio ser entrevistado. Meu Deus, que povo é esse que para ouvir isto? Será que é o povo que o nome deles estão no livro da vida, irmãos? Será que é o povo que tem o Espírito Santo, que diz que quando alguém recebe o Espírito Santo, esse Espírito guia as pessoas pela verdade? Que verdade é essa que as pessoas estão sentadas vendo bruxaria nas igrejas e estão de braços cruzados sem fazer nada? E em teu nome não expelimos demônios, olha eles pensando que eles vão, né? E em teu nome não fizemos o quê? Olha o paralítico, pagou 50, olha o paralítico, não, paralítico é mais caro, pagou 1.000, né? Olha o paralítico, olha o cego, olha o aleijado, olha o fedorento ficando cheiroso, olha, eles fazem isso, vem pra cá Brasil, olha lá. Eles vão ter essa oportunidade de falar para Jesus, mas Jesus vai falar uma coisa para eles. Então lhe direi explicitamente. O que ele vai dizer? Por que não conhecem? Porque o nome deles não estão aonde? Deixa eu ver aqui. Valdeu. Não vou falar, senão me processo, né? Então lhe direi explicitamente. Vamos, igreja? Nunca vos conheci. Não conheço você. Pastor, então isto é seríssimo. As pessoas brincam com as coisas santas. Romanos 8:29. Para vocês, para a igreja de Jesus. Porquanto aos que de antemão, quando é que é conhecido? Antemão, antes da fundação do mundo. Ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Conheceu, porque está lá, o nome está lá, Qual papel, pastor? Que papel? Não tem papel, irmão. Não tem papel. Você imagina o que você quiser sendo esse livro. Vamos colocar, é a mente de Deus, sabe? Ele está na mão do papai Deus. Não sei. Se é papel, para mim não é papel. Não tem nada de papel lá em cima. Papel é para cá, para a terra. Então, diz, para uns ele vai dizer lá em Mateus 7, 20. Mateus 7, 21, né? Vai lá, irmão, para frente, vai lá, põe lá. Mateus 7, 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas daquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, em Teu nome não expelimos demônio, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Aí vamos lá naquela igreja, lá em Columbandê, o cara mora lá em Duque de Caxias, vai lá em Columbandê, lá em Niterói, do outro lado. Sabe por quê? Que tem um homem lá fazendo o quê? Aí vamos ali, sabe? Porque lá tem
Alguém fazendo o quê? Tirando demônios. Por que não vai no lugar onde tem um homem pregando a Bíblia? Por que as pessoas não pegam um trem, ônibus, sabe, vem na chuva, vem no sol, vem no vento, para ouvir a palavra de Deus? Mas para ir atrás dos curandeiros, dos bruxos, que estão conduzindo as pessoas para o mesmo lugar para onde eles vão. As mesmas que seguem essa gente aí, são as mesmas que vão ouvir o que eles vão ouvir. O quê? Nunca os conheci. Então, irmãos, irmãs, querida, da mesma forma que o nome dos ímpios também estão ausentes deste livro, desde o princípio. João falou lá em Apocalipse 13:8, põe lá, Apocalipse 13:8, depois eu vou ajudar algumas pessoas, sabe, por um erro meu de verbal, eu induzi pessoas a acreditarem em uma coisa que a Bíblia não diz, tá? Depois eu vou ajudar, vou pregar aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 1, para ajudar você a aclarar a sua mente. E adorá-la-ão todos, bota no versículo anterior, irmão. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Adora-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Vão adorar a besta. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Ele não foi morto lá, sabe, aos 33 anos depois de vida dele? Na mente de Deus, Jesus já tinha morrido quando? Vai, igreja. Então, no propósito de Deus, ele já sabia que Adão ia fracassar. Sabia ou não sabia? Porque, aquele cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, aquele que foi morto desde a fundação do mundo. Então Jesus, desde a fundação do mundo, no plano original, único de Deus, Jesus já tinha morrido. Aqui, ó. Fica com medo da Bíblia não, irmão. Isso aqui é de Deus, Apocalipse é de Deus, tá, irmão? Não precisa ficar com medo de Apocalipse não. Apocalipse são as revelações de Jesus que foi dada ao João. Então diz aqui, morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro, ou seja, Jesus já tinha, na mente de Deus, já estava pronto o sacrifício para o resgate. O primeiro Adão fracassou. Diga, o primeiro Adão fracassou. A Bíblia fala de dois Adãos. O primeiro fracassou. O primeiro Adão gerou em nós o que? O pecado, nos arruinou e nos matou. Veio o segundo Adão, que é Cristo, gerou em nós a inocência e o perdão. Ou seja, nós recebemos facilmente o pecado que foi gerado, aceitamos, confessamos e dizemos, somos pecadores por causa de Adão. Por que não podemos dizer com esta mesma liberdade que estamos perdoados por causa de Jesus Cristo? Por que não podemos dizer que não há condenação para mim porque eu estou em Cristo? Por que eu não posso dizer que todas as minhas dívidas que eu tinha foram pagas e canceladas em Jesus Cristo? Mas nós confessamos assim com os pulmões muito fortes, dizendo que Adão danificou, Adão estragou, mas Jesus veio e consertou. Diga, Jesus veio e consertou tudo. 17:8 de Apocalipse. Estou te mostrando que há pessoas que não têm o nome no livro da vida, tá? A besta que viste, era e não é, está pronta, está para emergir do abismo e caminha para a destruição.
aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos aonde? Então a gente tem que aceitar isto aqui, irmão. Paulo fala, as irmãs briguentas, mesmo assim o nome dela estava lá, meu irmão Clemente e os meus cooperadores todos, Paulo tinha convicção, eles têm o nome no livro da vida, porque a vida desses homens foram totalmente entregue ao serviço do céu. A gente só vai saber realmente de fato, você só vai acreditar nisso, que você é de Deus, você é uma propriedade dele, quando você entregar a sua vida toda para ele, irmão. Eu sei que há pessoas aqui que 5% é de Deus, 95% é você quem manda. Tem gente que não sente nem saudade desse lugar, irmão. Tem gente que desfalca o corpo, e, sabe, não se enfraquece, sabe. Cortar o único membro que eu vi fora do corpo foi uma orelha, que o cara brigando, arrancou as orelhas, jogou lá no balcão, e meia horinha depois as orelhas estavam roxas, uma hora depois jogaram dentro do gelo para correr para o hospital, para colocar a orelha do rapaz no lugar, e eu percebi o quê? Que um membro fora do corpo, ele morre. Então quando alguém diz, eu sou membro e não me importo em estar no corpo, será que essa pessoa tem um nome escrito aonde? Então eu não sou juiz, não posso julgar, eu só posso pegar a Bíblia e olhar algumas ações, sabe, e deixar na mão de Deus, deixar o poder de Deus, porque as ovelhas são dele, ele que vai trabalhar no coração dela. Eu não vou me cansar, eu já perdi, o cabelo já era pretinho, já está branco, já está caindo, já está ficando garagem aqui, então eu não chego, eu não quero mais. Aquele que habita sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, vai fazer o que com a besta? Vai gostar dela. Já gosta da besta hoje? Há uma pessoa que vai num culto para ver manifestação do demônio, gosta de besta. Vai gostar da besta. Alguém que vai num culto para ficar pulando, rodando, dizendo que é o poder de Deus, gosta da besta. Alguém que vai no culto e escuta a palavra e deixa a palavra cair como uma semente no coração, e essa palavra, como ela é uma semente, ela toma o espaço, ela começa a produzir coisas maravilhosas na nossa vida. Então, você entendeu comigo aqui algumas coisas? Me dê aí mais 6 minutos e vamos terminar. O profeta Daniel, no capítulo 7 e no versículo de número 10, diz assim: um rio de fogo manava. Essas palavras aqui, irmãos, você encontra elas também no livro de Apocalipse. Por isso não precisa ter medo do Apocalipse, não. Aqui é um rio de fogo, manava e saía diante dele milhares. Você encontra isto em Apocalipse 5, versículo 11. Se você tiver medo do Apocalipse, você tem que ter medo do livro de Daniel também, de Ezequiel, de Isaías. Tem que anular todos eles, rasgar fora, jogar fora, tirar da Bíblia. Então um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, miriades, aí é anjo, e miriades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Diga, se abriram os livros. Então você também encontra em Apocalipse. Isto que eu acabei de ler aqui, tanto milhares e milhares, como se abriram o livro, você encontra a mesma coisa João falando. Então, em Daniel, capítulo de número 12, Daniel 12, 1 e 2, diz assim: neste tempo se levantará Miguel. Miguel é um arcanjo,
O que é um arcanjo, pastor? É um anjo mais poderoso do que um anjo comum. Ele tem poderes acima de um anjo comum. No céu existem classes de anjos. Anjos, arcanjos, querubins. Os querubins são os anjos da adoração a Deus. Os arcanjos são anjos de guerras, de guerra. Então diz assim: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito aonde? No livro. Então quem é os salvos? É quem cura, é quem profetiza, é quem dá sopão na esquina ali, é quem, sabe, leva os mendigos para dentro de casa e os mendigos roubam tudo da sua casa, e você fala, glória a Deus que eles me roubaram. Eu trabalhei num programa SOS, na minha primeira denominação, que eu fiquei 21 anos nela. Eu, junto com um delegado de polícia chamado Dr. Hércules, não sei se alguém já ouviu falar, já está aposentado, ele foi meu padrinho de casamento, e eu trabalhava junto com ele na igreja, cuidando dessas pessoas de rua, principalmente mendigos. Lá não tinha uma estrutura, a igreja era na Piedade, não tinha uma estrutura de sala, mas queríamos ajudar, criaram esse projeto, me chamaram, eu fui, porque eu tenho uma certa conhecimento, que eu fui drogado, então já usava meu testemunho para ajudar as pessoas. E começamos a encher a igreja de mendigos, de gente, de drogado, não era cracudo, não existia cracudo, só maconhado, né? Cheirador de cocaína, né? Cheirador de cheirinho da loló. E começando, um dia os caras ficaram tudo doido dentro da igreja e quebraram a vidraça toda da igreja, quebraram o carro do pastor, quebraram tudo. Eu falei, meu Deus, que é isso? A gente está fazendo certo ou está fazendo errado? Esse povo, irmão, tem que ser tratado na instituição certa. Se é preguiça, dá-lhe umas boas chibatadas no lombo deles e bota todo mundo para trabalhar. Aquele teu amigo dos 15 reais, o Wander, estava ontem fumando maconha aqui na porta, aqui, botei para correr, vai fumar maconha lá nos quintos dos infernos, botei para correr, estava aqui na porta, fumando maconha. Então a gente dá dinheiro para essa gente, para ele ficar fumando maconha, sabe, para ele se drogar, tadinho, leva para casa, igual o Chico ali, está com pena dela, leva para você, leva para casa. Então, vamos lá. Muitos, versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Quem é que é esse que vão ressuscitar para a vida eterna? Quem tem escrito no livro da vida, que foi escrito quando eu aceitei Jesus, ou quando ele me escolheu para ser salvo. Você é um escolhido, irmão, para ser salvo. Eu não sei que as pessoas ficam com cara de já morreu, porque está sem dinheiro, porque brigou com não sei quem, porque não sei quem, e não sei quem está de mal com não sei quem, e não sei quem. Oh, meu irmão, fica feliz, porque o teu nome está escrito no livro da vida, irmão. Que coisa, que mesquiaria nossa. O doutor Lucas escreveu a palavra de Jesus no versículo 10, no capítulo 10, do versículo 16, Lucas 10, 16 ao 20. Ai, vamos lá. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Quem vos rejeitar a mim, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, vão, igreja?
Então, quando eu prego a palavra, desculpa, tá, irmão, que eu estou aqui numa recuperação de uma dengue que me pegou. Eu peguei ela não, ela que me pegou, né? A pessoa fala, peguei a dengue pegou você, ela pegou, foi eu. Eu peguei a dengue, ela me pegou, né? Segunda-feira até quinta-feira, estava coluna do meio. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeita, a mim me rejeita. Quem, porém, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo seu nome. Volta para trás, irmão. Para trás. Regressaram, possuídos de quê? Olha por que eles estavam possuídos de alegria. Para frente. Por quê? Por causa de quê? Por causa de demônios. A pessoa fica feliz por causa de demônio, irmão. Aí Jesus falou, caramba, os demônios nos submetem, estou feliz porque eu falo, demônio, ajoelha, demônio roda, faz a dança do machadinho, demônio faz. A pessoa fica feliz com isso. Aí vão para as igrejas e falam, o meu pastor é poderoso, ele faz um arco e flecha. Você viu no vídeo? Aí o cara com o demônio, o cara lá, vou atirar a flecha de poder. Aí, tum! Aí o demônio, quem já viu isso nas redes sociais? Quem poderá me livrar, meu irmão? Quem poderá me ajudar? Senhor, os próprios demônios, a felicidade deles, são discípulos, os 70 que saíram, os 12 estavam ali no meio, ali, submetem ao teu nome. Mas ele disse, Jesus falou, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque Jesus não chama nem de demônio, chama de quê? Porque Jesus sabia que ali não são demônios, são espíritos que atenderam o chamado do anjo Lúcifer. Lúcifer era um anjo que se rebelou contra Deus, e tudo no propósito de Deus, né? Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem. Qual é a alegria? Vamos, igreja? E sim porque o vosso nome está arrolado no céu. Irmão, se eu pegar um crente nosso aqui infeliz, eu falar, você não acredita que você é salvo, não. Se você chegar aqui com boca de carranca, com raiva da vida, vou falar, você não sabe o que é ter o nome no livro da vida. Porque quem não tem o nome no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Quem não tem o nome no livro da vida vai adorar a besta. Quem não tem o nome no livro da vida vai sofrer eterna punição. Será, segundo Paulo diz, será banido da face do Senhor. Ou seja, o Senhor não vai mais observar isto. O cara vai ficar no sofrimento, abandonado eternamente. Então, irmãos, terminamos dizendo: dê valor, porque o teu nome está lá. Pelos frutos o conhecereis. Não se colhe porcaria de coisa boa, né? Vamos lá. Pelos frutos se conhece. Não é eu sei, é pelo fruto que a gente vai saber. Você vai passando, não é porque eu digo que eu sou predestinado, sou eleito, sou mais que vencedor, sou uma menina não sei de quê, sou raridade, nada disso. Um salvo. Cadê? Onde está? Onde estás? Estás aqui? Estás aqui. Como é que eu sei que o meu nome está no livro da vida? Logo mais, se você quiser saber, você vem aqui, tá bom? Para você saber como é que eu sei se o teu nome está no livro da vida. Assim disse o Espírito,
Porque esta é a vontade de papai.